futurista, a função dele é tentar ver além do presente, para perceber o que é que já está se manifestando, mas ainda não é percebido pela maioria das pessoas. E aí, nesse momento, começa a história da economia criativa. A gente está em 2002, 2004. Esse tema começa a entrar no sistema ONU, e eu tive sorte de fazer parte disso desde o começo. Então, foi uma das que começou isso no Brasil e no mundo também, porque estava junto com um grupo que estava inserindo esse tema na agenda do sistema ONU, nas várias agências que estão ligadas a isso. E quando eu comecei a trabalhar, claro que aconteceu a mesma coisa que quando eu saí do setor artístico, eu comecei a ver o valor das coisas. Quando eu comecei a trabalhar fora do Brasil, é que eu comecei a entender o Brasil e tudo que a gente tem de bacana. E comecei a perceber que, porque eu trabalhava com cooperação sul-sul, então, continente asiático, africano, América Latina, principalmente. E comecei a ver que tinha um pedaço faltando na maneira que se trabalhava essa coisa toda, que era uma maneira que vinha do Reino Unido. Começa essa história chamada de indústria criativa e não de economia criativa, e que estava faltando um elo, que era como é que dava para ligar isso tudo com sustentabilidade. Como é que dava para não gerar renda, simplesmente, mas para gerar de verdade qualidade de vida. E também percebi que a gente precisava de ferramentas, não de modelos. Porque se você tem ferramenta, chave de fenda, martelo, etc., cada um usa a ferramenta da maneira que quer. Então, foi o que eu fui fazendo nesses anos de trabalho com o sistema ONU, e que teve uma chave muito grande quando eu conheci todas as coisas de cultura digital, de movimentos colaborativos em rede, de open source, de produção peer-to-peer e tal, que foi o elemento que juntava tudo. O que eu faço hoje, eu finalmente criei coragem, desde uns 2 anos, assim, de assumir que eu sou futurista. Faz 20 anos que eu sou ligada a estudos do futuro, mas falar que é futurista era sempre um pouco esquisito, né? Parece uma coisa assim, meio bola de cristal. Mas agora já não mais, então eu saí do armário aí com ser futurista. E então o meu trabalho, ele tem esse tripé de economia criativa, sustentabilidade e futuros. E essa história toda finalmente resulta que eu sou não uma analista, eu não sou uma estudiosa, eu não sou uma acadêmica, eu sou uma fazedora. Eu sou uma sintetista, porque eu busco síntese entre todas as coisas, e eu sou, sobretudo, uma comista. Porque fui vendo que o problema está sempre nos comos, porque os oquês a gente às vezes até se põe de acordo, mas a questão é como. E nessa história tô vendo que tem mais uns comistas na parada. E nessa história toda de economia criativa, a gente teve uma fase aí de 7, 8 anos de advocacy, de falar que isso existe, que isso é importante, né? Mas ficava também a questão dos comos. Então é isso que eu vou contar para vocês, um pouco destes comos e dessa síntese. A principal coisa do trabalho que eu desenvolvo, do trabalho de um futurista, é mostrar que é possível. E é muito engraçado, porque hoje, depois de tantos anos, porque eu sempre, desde que era pequenininha, eu falo, mas por que a gente não conserta as coisas? Está errado, conserta. Simples. E aí, hoje em dia, eu tenho a impressão que a gente não faz porque acha que não é possível. Aliás, a gente foi educado e treinado a achar que não é possível, né? A gente é sempre corrigido pela falta, pelo erro, etc. Então, todo o trabalho é mostrar por que é possível. Então, hoje nós vamos ver isso, sim, porque é super possível e nem muito complicado mudar o mundo e fazer o mundo que a gente quer. A primeira coisa que ajuda a gente a ver que é possível mudar o mundo é a percepção de que aquilo que a gente sempre viu, aquilo que a gente sempre aprendeu, está super ligada a um mundo linear, a um mundo plano, a um mundo que não parece ter perspectivas, e a um mundo que parece extremamente escasso. Esse mundo plano, linear, escasso, é o mundo dos recursos materiais, do tangível.
tudo que é tangível se consome com o uso, cresce de forma linear, um mais um, uma maçã mais uma maçã, um carrinho mais um carrinho, se consome, e como se consome e cresce de uma forma muito lenta, porque ela é linear, gerou um tipo de modelo de relação, desenvolvimento, economia, etc., que é um modelo de competição. E aí a gente se viu numa situação de escassez. E também porque a gente se enganou um pouco, a gente achou que a natureza era infinita, tangível, mas não, ela não é, ela é bem infinita. E a gente não tinha maneiras de enxergar aquilo que sim é infinito. Não se consome com o uso, mas se multiplica com o uso e cresce não de uma forma linear, mas de uma forma exponencial. E que é esta coisa incrível, mágica, que é a possibilidade de futuro, são todas as coisas que a gente chama de intangíveis. O que é que são intangíveis? Intangível é, por exemplo, uma causa compartilhada, como a que une vocês. Intangível é todo conhecimento, cultura, criatividade, história, valores humanos, maneiras de fazer, tudo aquilo que a gente não pode pegar. E o intangível, ele multiplica com o uso, ele cresce de forma exponencial, né? A sua maçã é minha maçã, duas maçãs. Escassez, linear, competição. Seu conhecimento, meu conhecimento, infinitas combinações. E quanto mais a gente usar, mais vai ter. Então é outra parada. E essa outra parada é legal porque ela permite que a gente saia do linear, né? Que a gente saia do plano vazio, pobrinho, para alguma coisa que é muito abundante, que tem movimento, que tem possibilidades. Isso aqui é um torus. Isso aqui é a forma que o universo se organiza, é uma forma de abundância permanente. Nós vamos chegar nele. Aí, então, a primeira coisa que a gente precisa é perceber que, além do mundo tangível, linear, matemático, numérico, etc., que a gente foi ensinado a perceber, e que é o único que tem métricas para perceber, existe toda uma outra dimensão, que é essa dimensão do intangível. Então, a gente começa, em geral, no trabalho, criando como se fossem dois eixos. As imagens que eu estaria projetando, nós vamos desenhar aqui. Então, nós vamos imaginar que primeiro a gente tem um eixo, que é o eixo que a gente conhece do tangível, das coisas que a gente pega. Tudo que é ambiente, infraestrutura, matéria, tudo que é moeda, finanças, etc. O nosso eixo do tangível, e depois tem um outro eixo que é do intangível. O que quer dizer olhar o mundo pelo menos em dois eixos? Quer dizer perceber, de uma forma simples, que todas as coisas têm um hardware e um software. Não adianta só hardware sem software, não passa nada. Apesar que a gente acredita nisso, porque se a gente olhar orçamentos públicos, por exemplo, eles são, em geral, 90% para hardwares e 10% para softwares. Por isso, inclusive, que não funciona. A Copa do Mundo está chegando. 97% dos orçamentos foram para tangível. 3% foi para intangível. Veremos. E a questão também do tangível e do intangível define um jeito de viver. As nossas cidades, por exemplo, elas foram todas desenhadas e pensadas para o tangível. Elas foram pensadas por espaço. Então, qualidade de vida foi sempre associada a espaço. Hoje a gente vê que a qualidade de vida está super associada com o tempo. E a gente, de fato, ganhou espaço e perdeu o tempo. Então, é um outro jeito de pensar as coisas. Bom, como é que a gente pode trabalhar nesses dois eixos? No mundo, para a gente se achar, a gente não precisa de duas coordenadas, né? Senão, da mesma maneira, nós temos nossas duas coordenadas. Então, eu sei que eu preciso prestar atenção no tangível, na minha parte hardware, e no intangível, minha parte software. Dois eixos definem 4 pontos, né? Como uma bússola. E são, daí, a partir desses 4 pontos que vêm os nossos 4Ds. Que 4Ds são esses? Eu cheguei neles, primeiro observando, como eu falei, os processos bem-sucedidos nas ONGs, e depois
toda a questão da sustentabilidade, porque eu trabalhei bastante com quem estava ligado à sustentabilidade e o negócio emperrado, não funciona. A gente fala, pô, mas isso é tão óbvio que tem que funcionar, por que avança tão pouco? Aí um dia eu estava olhando o tal do tripé da sustentabilidade e falei, tem aí 2 problemas. Primeiro problema, se a gente considerar o tripé da sustentabilidade, sabe, né, que é o financeiro, o chamado econômico, o ambiental e o social. Aí você olha, ok, econômico, ambiental, social. Fala, peraí, está faltando um pedaço importante. Está faltando o software. Está faltando a inteligência para isso tudo. Está faltando a linguagem para comunicar isso tudo. Está faltando os valores humanos. Essas 3 coisas estão falando do lado de fora. Não tem nada que está falando do que está dentro das pessoas. Estão falando, falta uma 4ª perninha. Não sou a única a achar isso. Desde a Agenda 21, que na verdade se adotam 4 eixos de sustentabilidade, porque a gente tem então uma 4ª perninha que é a cultural. Então aí, ok, temos uma bússola de 4 lados e não 3. Legal, funciona em geral melhor. Aí tem mais uma pegadinha. Porque fala econômico, ambiental, social, a gente já botou o software aqui, toda a inteligência, criação, etc. no cultural, só que aí tem aqui uma pegada, que é chamar esta parte aqui, que tem a ver com finanças, de economia. Porque quando a gente chama isso de economia, nós estamos dizendo que todo o resto não tem valor, não é economia. Então, que todo ambiente não tem valor, que toda cultura, informação, conhecimento não tem valor, que toda questão social não tem valor, só tem valor moeda. Não é assim, ainda mais em momentos em que a moeda, de repente, muda bem. Eu lembro um dia que eu estava dando uma oficina sobre essas coisas 4D com a Petrobras, e nesse dia o valor da Petrobras tinha despencado 7 bi. E foi um bom dia, mau dia, depende do ponto de vista, para falar de outras maneiras de considerar valor. Então, na verdade, a nossa bússola, essa aqui dos 4, esse cara não chama economia, ele chama financeiro. Porque isso aqui tudo é economia. E essa é a ideia da prosperidade 4D. É você reconhecer que existem recursos e que tem resultados nas 4 dimensões e não apenas monetário. Trabalhei muito na África. Se chega na África, tem abundância de tudo menos de moeda. Só que todo mundo foi educado a considerar que só a moeda é recursos. Quem trabalha com as artes ou quem trabalha no terceiro setor sabe que, em geral, você não tem moeda, mas você tem outras coisas, e é com essas outras coisas que você faz. Então, comecei a trabalhar em organizar essas coisas nesses 4Ds. 2Ds no tangível. O monetário, né, o financeiro, a gente chama não só de monetário, mas a outra face da moeda, que é o tempo. Porque quando não tem moeda, você tem tempo. Então, financeiro é monetário e solidário. E aqui, no ambiental, toda vez que fala ambiental, a gente imagina o quê? Mico-leão dourado, água, tal. E a gente não imagina aqui como sendo um patrimônio ambiental. E que seria de nós sem este belo patrimônio ambiental onde nós estamos. Que é toda a infraestrutura tecnológica construída pelo homem. E que é muitíssimo mal aproveitada. Porque a gente às vezes olha a natureza, mas não vê o quanto nós estamos aproveitando mal todos os espaços, os equipamentos, etc. Então, na dimensão ambiental, ela é tecno-natural. Tudo que é tecnológico, produzido pelo homem, é natural. Aí, aqui no intangível, a gente tem, na dimensão cultural, como eu falei, os valores compartilhados, os valores humanos, todas as linguagens artísticas, os saberes, os fazeres, a história, os mitos, as curiosidades, é o mais rico. E dele se origina o social. O que é o social? Tudo aquilo que tem a ver com ação coletiva. Esse grupo, por exemplo, é um grande patrimônio social, porque é uma rede de pessoas que estão juntas por uma causa compartilhada. Isso é a coisa mais forte que tem. Isso na África fica muito evidente. Você olha e fala, pô, não tem nada. Mas quando quer fazer independência, faz.
porque tem uma causa comum que mobiliza todo mundo, da mesma maneira que acontece isso com o futebol, com o carnaval. Tá? Na dimensão social, o que a gente tem? Tudo que tem a ver com a ação do coletivo. Todo tipo de grupo, seja partido, igreja, time de futebol, balada, tudo que junta a gente. Tudo aquilo que tem a ver com mídia, porque fala de reputação, dá uma visibilidade do coletivo. Todas as instituições, todos os direitos adquiridos, políticas, etc. Então, esses são os nossos 4Ds. Lala, Oi? lembra que a gente tem o flipchart. E o planeta desse jeito, tá dando, não tá? Vocês não estão enxergando? Financeiro, ambiental, social, cultural, por enquanto tá dando. Sabendo que eu tinha, meio como onde está o olho, assim, eu tinha que tentar entender as coisas em 4Ds, eu comecei a perceber o que é que existia de comum entre atividades bem-sucedidas, e eu trabalhava com uma gama muito grande de atores, assim, desde grupos muito pequenos até formular políticas nacionais, eu comecei a ver que tinha alguns padrões, em empresa, em grupo, em política, etc. E esses padrões são vetores moldando o futuro. E aí que é legal. Por quê? Sabendo que, se eu olho em 4D, eu estou olhando o conjunto. E estou olhando o conjunto de uma maneira simples. Porque, por exemplo, quem trabalha com sustentabilidade tem um problemaço, às vezes, porque você, para poder entender como as coisas funcionam, você tem que responder um questionário de 150 perguntas que não dá para entender o que é que tem relação com o quê. Olhando nos 4Ds fica tudo muito mais simples. Aí, eu comecei a observar que existia um padrão em tudo que funcionava. Esse padrão, como ele é um ciclo, como se fosse um ciclo da natureza, e ele é exponencial, porque cada um desses vetores tem a capacidade de ativar exponencialmente o outro, eu chamei de ciclo exponencial da abundância. O ciclo exponencial da abundância é super interessante porque exponencial é o que nós estamos atrás. A gente vive num mundo cujos problemas e complexidade vão de forma exponencial, ou seja, eles vão multiplicando por multiplicando por multiplicando. É muito e muito rápido. Mas todas as nossas estruturas, todo jeito de gerar riqueza e toda maneira de organizar instituições, etc., ela vai de forma linear. Então, o linear cresce devagarinho, porque ele vai por soma, enquanto o exponencial cresce um monte. Para dar uma ideia, 5 e 5 no linear dá 10, simplesmente. Enquanto 5 vezes 5 no exponencial dá 3.125. 30 passos lineares, tangíveis, eu acabo 30 metros mais para lá. 30 passos exponenciais é 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30, dá 26 vezes a volta no planeta. Então, a questão é, se a complexidade vai assim, os desafios vão assim, a população vai assim, eu não posso seguir aqui, porque isso não vai dar certo. Você não pode ter soluções lineares, lentas e escassos para problemas exponenciais, abundantes e muito rápidos. Então, o negócio é ver como é que eu acho algo que seja nessa mesma dinâmica. O que tem essa mesma dinâmica? O nosso amigo intangível, aquele que a gente começou a ver, porque antes ele não era visível, a gente construiu tudo só de enxergar tangíveis, né? Todas as métricas, por exemplo, que a gente tem só servem para medir o que é tangível, não servem para medir o que é intangível. E aí, esse ciclo, então, ele tem 4 elementos que um ativa o outro de forma exponencial. Tá dando? Um aviso aos navegantes. Não vai dar para entender mesmo. Tranquilo. Porque, afinal de contas, a gente está falando de futuro. Se eu estivesse falando para vocês coisas que vocês já conhecem, eu não precisava estar aqui. Então, a minha função é falar coisas que vocês vão dizer, what the fuck? Né? E aí, o inconsciente também, ele é muito mais esperto. Então, sossegado, supraconsciente, nem dizer. Que vai ficar aí, e no momento oportuno vai brotando. Além do mais,
A gente tem como compartilhar material, eu posso compartilhar a apresentação que eu fiz, mas no meu site também tem aqui cartãozinho que tem os sites, e aí dá para baixar livro, baixar artigo, ver vídeo, etc. E aí, se vocês tiverem interesse, dá para voltar e tentar entender melhor. Então agora, relaxa, que não vai dar para entender mesmo. Bom, ciclo exponencial da abundância. Qual é o primeiro elemento do ciclo exponencial da abundância? Os intangíveis. Acabei percebendo que todos os processos bem-sucedidos, eles começam sempre a partir de algum intangível. O que é um intangível? Por exemplo, a razão pela qual vocês estão juntos aqui. Um futuro compartilhado. O amor ao futebol. Precisar estudar matemática aplicada. O que caracteriza a cultura de um lugar, de um povo. É muito legal para dar para entender o valor do intangível, pensar, por exemplo, em imigrantes. Eu fiquei pensando nisso chegando, porque meu avô veio da Itália, veio sem nada, também aquelas como todos os imigrantes, aí ele morou aqui também. Eu falei, será? Só falta ser na casa querendo. Mas não, era 300 e pouco. E quando alguém vem como imigrante, não traz nada. Não traz nem o financeiro, nem o ambiental. Traz o quê? Conhecimento, cultura e relações. E a partir disso é que você constrói tudo. Minha filha estava morando no Japão, eu trabalhando em Moçambique. O Japão paupérrimo de recursos naturais, por exemplo, né? Não tem espaço, não tem terra, tem terremoto, etc. E rico. O Moçambique, tudo de rico e está pobre. Por quê? Porque um tem intangível, mas não tem intangível, e o outro, o contrário, tem conhecimento e tem social, e aí gera riqueza a partir disso, de qualidade de vida. Então, a primeira coisa que a gente tem como ponto de partida são os intangíveis. Agora, intangível, para ter valor, qualquer coisa para ter valor, ela precisa estar visível, ela precisa estar acessível, e ela precisa de um processo. Pensa uma mina de ouro ou um poço de petróleo. Se está invisível e se não tem um processo, ele não tem valor. A mesma coisa acontece com o intangível. Se ele não está visível, não está acessível, não tem processo, é um tesouro que está oculto. O que é que permitiu que todos os intangíveis tivessem visíveis, acessíveis e tivessem processo? Aí vem o segundo dos vetores do ciclo exponencial da abundância, que são as tecnologias de informação e comunicação. Elas são um pouco a Petrobras disso tudo. Porque através delas você tem como tornar visível, tornar acessível e criar um processo. E aí o que tem de interessante também? As novas tecnologias também são infinitas e também vão de forma exponencial. A gente tem um mundo real, infinitos mundos virtuais. Junta, né, entre você e eu, um espacinho. Entre sua rede e minha rede, infinitas possibilidades. E isso é um outro mundo completamente diferente daquele que a gente conhecia. Porque você tem aqui o infinito exponencial dos intangíveis, ativado e possível de trabalhar com o infinito exponencial das novas tecnologias. E aí vem, por exemplo, tudo que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Sharing Economy, economia do compartilhar, que faz o quê? Mapeia aqui a dimensão ambiental, os hardwares, tudo que existe de estrutura, e cria sistemas para melhor compartilhar. Começou, por exemplo, com o uso de carro. A gente usa quanto? 2, 4 horas por dia o carro? Então, o carro, o uso compartilhado de carro. A gestão colaborativa de espaços. Então, fizeram um estudo. Quantas horas por ano a gente usa uma furadeira? 17 minutos por ano. Agora, imagina num condomínio ou num edifício, quantas furadeiras? Não faz sentido. Muito mais legal você fazer uma oficina que tem a furadeira de um, a tico-tico do outro, não sei o quê, e que aí vai ter um uso mais interessante. Então, a tendência tem sido, por exemplo, você usar as tecnologias para isso. Vou dar um exemplo que torna isso tudo um pouco mais claro.
Vocês devem conhecer talvez o Airbnb, né? Que é esse site que mapeia, é o maior hotel do mundo, porque ele mapeia pessoas que podem e querem receber outras em suas casas e cria um sistema usando as redes sociais para que isso seja possível. O Airbnb começa em 2008, eles, assim, muito pequenininho, era um grupo de jovens que queria fazer um festival em São Francisco, não tinha dinheiro. Aí pensaram em fazer isso. A curva deles é assim, ó, é exponencial. Por quê? Porque este maior hotel do mundo não gastou nenhuma grama de cimento, não tem nenhum funcionário, não gastou um centavo em comunicação. Aí a gente tem que olhar e falar, uau, o que é que está por trás disso? Tá exatamente esse nosso ciclo. Então, se tem uma causa compartilhada, putz, que legal, quero viajar e quero ficar com pessoas e construir outro tipo de laço e quero também ter outras possibilidades financeiras. E você tem as novas tecnologias para permitir isso tudo. É incrível tudo que dá para fazer, sobretudo quando essas coisas são open source. Tem um processo agora, né, quando é aberto, porque... cadê o Taurus? A grande coisa de poder garantir abundância é fluxo. Porque na natureza e na vida a saúde existe quando existe movimento. E o que a gente está vendo então é que para que as coisas funcionem, a gente precisa garantir fluxos. E como garantir esses fluxos é que é a questão. Bom, quando a gente combina o vetor intangíveis, meu ponto de partida, o que é que eu tenho de único, o que é que a minha empresa tem de único, o que é que minha comunidade, meu território, meu país, qualquer coisa que seja o meu ponto de partida, que eu ativo a partir das novas tecnologias, preferentemente livres, porque se não forem livres, eu interrompo o fluxo e aí não rola. Então, o Equador, por exemplo, está num processo lindo chamado Flux Society, que é Free, Livre, Open Knowledge. Porque eles mudaram tudo lá, fizeram uma nova constituição, que a meta principal do país é o Buen Vivir. E aí, uma das primeiras etapas para isso é como é que cria processos de conhecimento livre. Bom, aí a gente combina esses dois vetores e tem o terceiro. Um vetor está principalmente na dimensão cultural, os intangíveis. Outro vetor está principalmente ligado à dimensão ambiental, porque é a parte de estrutura física mesmo, tecnologia de comunicação, ter Wi-Fi. Tá? Outro dia tinha uma coisa divertida na internet, que era a pirâmide de Maslow, sabe, das necessidades básicas do homem. Aí botaram rabiscadinho assim, primeiro de tudo, Wi-Fi. E é meio por aí mesmo, né? Porque se não tem isso, como é que fica? E muda tudo quando você tem tecnologia. Tem coisas incríveis, tem trabalhos maravilhosos, tem um negócio chamado Índios Online, que é genial, tudo que eles fizeram. Eles são da Bahia. De tudo, de registro, negócios, tudo usando o celular, é incrível tudo que dá para fazer com tecnologia. Aí, juntando os dois, a gente tem o terceiro, Índios Online. E tem um monte de exemplos. Depois, se vocês forem olhar lá as informações, tem bastante coisa divertida. Bom, aí a gente junta os dois e tem o terceiro dos vetores, que são os processos colaborativos em rede. Por quê? Por que o problema que a gente enfrenta é que o mundo está estruturado de uma forma linear e escassa e os problemas são exponenciais e a gente não dá conta? Porque tudo aquilo que a gente conhece está organizado de forma centralizada. O conhecimento ele é clusterizado em disciplinas, as instituições, as empresas, tudo está fechadinho. Você tem bolinhas com um centro e que se comunicam com outras bolinhas com outros centros, mas isso gera uma extrema dificuldade. Por exemplo, tudo que é organizado de forma hierárquica
é muito escasso como possibilidade. Imagina que eu tenho aqui um grupo, se, por exemplo, toda vez que eu precisar falar com vocês, eu tiver que falar com a Renata e eu quiser falar com todos vocês, você já imaginou que loucura? A Renata nunca mais vai falar comigo, porque eu vou ocupar o tempo dela inteiro. Não dá. O legal é cada um poder falar com cada um. Então, quando você tem processos hierárquicos, isso gera uma escassez tremenda, porque você tem escassez de possibilidade. Se eu estou num grupo aqui, que se reporta esse, que se reporta esse, que se reporta esse, e eu quero falar com aquele cara que está lá, eu tenho que passar por esse, e aí já papai passou. Enquanto que quem está trabalhando em rede, como o Airbnb, onde você fala diretamente, aí é incrível. Você já imaginou se o Airbnb ia ter conseguido 10 milhões de leitos, né, 10 milhões de noites em 4 anos? Se tivesse alguém que aprovasse, sim, você vai poder ficar na casa do fulano na Birmania. Claro que não. Então, o grande sucesso é que tudo é distribuído. E a questão, a chave que a gente tem no futuro está aí. A gente que mora nessa pequena cidade. Como vai resolver isso? Tem alguém que consegue resolver isso? É impossível. Claro que não. Não há prefeito nem subprefeito capaz de resolver isso. É impossível. Nós somos 20 milhões. Quem vai poder resolver isso? A gente mesmo. Então, o que está acontecendo, por exemplo, em Portland, a história de Portland é super legal. Eles mudaram todo o papel do governo, e eu fiquei feliz, porque quando no livrinho, que depois eu vou mostrar para vocês, que é um livrinho que eu fiz para Rio+20, que é uma ideia, é uma ficção do que poderia ser o mundo em 2042 e nas várias áreas da vida. Uma delas é governo. E aí estava lá o governo como articulador e como facilitador. Ele não é o que faz, mas ele é o que articula. Pois Portland está fazendo exatamente isso e está dando muito certo. Porque eles articulam os vários setores da sociedade em torno de objetivos comuns. Eles juntam os quero, tenho e possos. Então, os bairros fazem a gestão do seu bairro. Porque quem conhece qual é o problema do seu bairro é o bairro. E tem as pessoas que estão diretamente interessadas nisso, que são quem mora lá. E o Estado o que faz? Ele facilita. Então é legal, aqui não é o Estado que tem que ver se tem buraco. Você entra num site, você diz aqui tem buraco, você diz isso, que aí você vai juntando as forças para conseguir viabilizar as coisas. A única maneira que tem de conseguir processo exponencial é se ele for em rede, se ele for distribuído. O que quer dizer ser distribuído? Quer dizer que não passa pela aprovação de ninguém. Todo mundo é peer-to-peer, é entre iguais, é direto entre as partes. Isso é a grande diferença da rede. Ela não é hierárquica, todo mundo consegue falar com todo mundo. É assim que vocês se organizam. Ninguém fica verificando quem é que vem ou não vem, que horas vem, ninguém... O grupo tem uma coisa orgânica, e por isso que ele funciona. Se provavelmente tivesse normas rígidas, se provavelmente tivesse que passar por alguém que aprova quem entra ou não, ele teria morrido no 3º ou 4º mês. Como vocês têm uma dinâmica distribuída, ele se sustenta, ele é saudável e ele tem a tendência de ampliar, porque ele é como um organismo vivo. Dentro dessa dinâmica coletiva, por ações compartilhadas, de interesses que são comuns de determinados grupos, quando isso acontece, é possível imaginar que a questão da corrupção desaparece? Claro. Primeiro porque por que se mantém as coisas de forma centralizada? Sempre foi assim. A pergunta é, se você faz as coisas de forma distribuída, pelo coletivo, a corrupção desaparece? E a resposta é sim. Porque, inclusive, todo o estamento, né, toda a estrutura burocrática, ela é criada, ela é a garantia da corrupção. Então, você tem o cara que passa o papel da mesa de lá para a mesa de cá, etc.
E também porque se você lembra qual era o primeiro vetor? Uma causa compartilhada. Então, se você tem uma causa compartilhada, pronto, esta já é a garantia da falta de corrupção. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero, porque eu acredito, porque eu desejo, porque é legal. E aí ninguém precisa me controlar. Ninguém precisa controlar vocês aqui. Porque tem isso aqui. E aí é incrível. Tem um exemplo do que dá para fazer com essas três coisas. Não sei se vocês ouviram falar de um evento chamado Anhangabaú da Felicidade. Tem vários movimentos colaborativos geniais, pessoas jovens maravilhosas. Tem o Baixo Centro, existe Amor em São Paulo, o Circuito Fora do Eixo. É muito legal, quando a gente começa a trabalhar com isso, parece filme de ficção científica, que você abre uma portinha e de repente você está num universo paralelo. Porque é incrível, tudo de muito legal que tem acontecendo, e não é um ou outro, é uma escala impressionante. Entrem, por exemplo, na P2P Foundation, cujo criador é o que está coordenando o processo lá no Equador. É impressionante a quantidade de coisas rolando. O que tem é que isso foge ao comum e não tem como ser medido, porque não se enquadra. Como é que você mede intangíveis? Como é que você mede uso compartilhado? Como é que você mede colaboração? Isso não entra no PIB, por exemplo. Nada disso entra no PIB, nada disso é aferido pelas pesquisas tradicionais da academia e nada disso interessa à mídia. Então, isso não existe no mundo de massa. Isso existe quando você abre a portinha e vê além. O Anhangabaú da Felicidade foi assim. Até é legal ver o que vai acontecer. A prefeitura ia botar um telão no Anhangabaú para ver o jogo da Copa, que ia custar a módica quantia de 20 milhões para botar o telão. Aí, depois de botar... Então, ia fazer uma obrinha, né? Para poder botar o telão. Aí, depois, ia tirar o telão. E aí, ia fazer um projeto para ver como é que reforma o Anhangabaú para não sei o quê, darari, blá. Aí o pessoal falando, não, pelo amor de Deus, não gasta nem os 20 milhões para o telão, nem os, sei lá, X milhões depois para reformar, porque o problema não é de hardware. O problema é o jeito que usa o espaço público, não é a forma do espaço público. Então eles em um mês falaram, vamos fazer uma coisa para mostrar que é possível. E fizeram o Anhangabaú da Felicidade. O Anhangabaú da Felicidade foi uma espécie de virada cultural de um dia, feito de forma colaborativa. E eles foram lá, estudaram o espaço, então, aqui é mais escurinho, aqui vai ter cinema. Ali tem uma parede grande embaixo do viaduto, vai ser o lugar da exposição de arte. Aqui, não sei o quê, moral da história. Foram mais ou menos umas 1.000 pessoas se apresentando, eu acho, e circularam umas 20 mil. Teve 12 horas de atividade, teve 8 palcos, com banda direto, debate, exposição, cinema, balada... etc. Pergunta ao leitor curioso: quanto de dinheiro foi gasto para isso? Chuta. 5 mil. 5 mil reais. Feito em um mês. Por quê? Causa compartilhada, patrimônios intangíveis e os conhecimentos de cada um. Depois, aqui, na dimensão dos hardwares compartilhados, cada um levou. Então, as bandas se juntaram, eu tenho um amplificador, você tem não sei o quê, parari, parari. Então a estrutura foi toda feita de forma compartilhada. Capital social, toda a estrutura de organização dessas redes, e a circulação, que aí vamos para o nosso quarto vetor. E qual é a chave que permitiu tudo isso? É a percepção de que moeda e riqueza não é, que riqueza não é moeda. Porque de moeda circulou 5 mil. Ela foi, a virada cultural custa, acho que uns 5, 6 milhões, né? 8? Então, essa aí custou 5 mil. E aí, por que foi feito isso? Porque depois você vai na prefeitura com um ou outro poder de negociação, certo? Prefeitura, veja bem. Olha só. Nós, o povo,
Fizemos isso aqui em um mês, com 5 pau. Funcionou. Vamos fazer junto? Que é isso que é o lance. Aí, qual que é... Eu, quando comecei a trabalhar, eu já trabalhava com isso, com governos, com Sebrae, com Fiesp, com blá, blá, blá. E aí, todo mundo diz assim, isso é muito lindo, bonito. Mas cadê os números? Por quê? Porque a gente vive no tardo mundo plano, escasso, vazio. A gente só tem métricas para ver o que é quantitativo, numérico, monetário. O que sai disso não é visível. Então é desconsiderado. Aí eu olhei e falei, cara, isso é uma loucura. Porque é isso que está causando toda a questão da não sustentabilidade, tudo isso é porque não é visível. Então o negócio é como é que a gente torna isso tudo visível. E é divertido porque quando a gente olha... Deixa eu ver, acho que a gente tem mais uns 10 minutos. Tá dando para aguentar? E tem uma tecnologia. Bia, faz um favor. Tem um bolso pequenininho do lado de fora da minha bolsa. A vermelha. Tem um bolso menorzinho. Dentro do bolso menorzinho tem um pequeno vidrinho. O menor, isso. De zíper. Este vidrinho é uma alta tecnologia para momentos como esse, da gente estar cansado. Isso, vai lá o vidrinho. Isso chama White Flower. Abre o vidrinho, fica com a tampa. Aí a gente circula. Isso não passa quem estiver fazendo homeopatia, porque tem cânfora. Isso é um olhinho chinês, que aí a gente vai passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Se quiser, passa um pouquinho na ponta do nariz. Aonde? Não, aqui. Aqui e um pouquinho na ponta do nariz. Aí vai dar um quintume, um perfume. E daí o cérebro fica um pouco mentolado. É super bom para quando está cansado. Então quem tiver muito... Agora põe um pouquinho e pelo amor de Deus, não passa no olho de jeito nenhum, senão a senhora, minha mãe, vai ouvir palavras de baixo calão a valer. É bom, é bem legal isso, mas... Bom, e aí a questão era ver como é que tangibiliza isso. Precisava lentes. E aí que vem os 4Ds. Porque pensa o seguinte, antes dos grandes descobrimentos, todo mundo achava que o mundo era plano. Era assim. E que a gente não podia navegar e não podíamos virar uma coisa só, porque se você navegasse, você ia chegar num abismo cheio de monstro e tal. E aí a gente desenvolveu lentes, por exemplo a luneta, e falava, não somos o centro do mundo, não é o sol que gira em torno da gente, o mundo é redondo, ok, vamos viajar. Por quê? Porque mudou o jeito de olhar, desenvolveu lentes mesmo. Aí eu falei, a gente precisa de lentes de ver intangível. A gente precisa de lentes de ver processo, e não só produto. Porque as lentes que a gente tem só são de ver tangível e produto. Isso eu sentia muito quando eu trabalhava com as empresas também. Era super interessante. E aí vem o 4D. O 4D é uma lente. Então, quando você olha uma coisa, você tenta enxergar esta coisa em suas 4 dimensões. Por exemplo, recursos. É a primeira coisa. Quando a gente chega para fazer um trabalho num lugar, a primeira coisa que a gente faz o ciclo da abundância. A primeira coisa que a gente faz é ver o que é que a gente quer. Primeiro é dizer, pessoal, tem jeito e não é difícil. Segunda coisa, o que é que a gente quer? O que é que esta comunidade, este grupo, esse território, esse país quer? Isso, por exemplo, estou trabalhando bastante agora com Medellín. Medellín é um exemplo muito interessante disso tudo. Ganhou o prêmio ano passado de cidade mais inovadora do mundo, passou de cidade mais violenta a mais inovadora em menos de 15 anos. Por quê? Intangíveis. 40% do orçamento municipal é em educação e cultura. 40%. Nós estamos brigando para 1% da cultura. Bom, então a gente vê qual é o nosso intangível, qual é o futuro desejado e o que nós temos como conhecimentos, valores, etc.
Aí a gente diz, puxa vida, a gente queria este futuro, né? Pena que não tem como concretizar. E aí fazemos o quê? Mapeamento de recursos 4D. Então tem uma série de perguntas que vão ajudando a identificar os santos de casa. Aquilo que eu falava lá atrás, que putz, ninguém vê o que é que tem, e realmente a gente não consegue ver, é super interessante. Então tem umas perguntinhas para ajudar a identificar recursos em cada dimensão. Então, recurso cultural. Que saberes e fazeres? Que linguagens artísticas? Sabe fazer torta? Sabe cuidar de criança? Sabe física quântica? Sabe fazer tapete? Sabe programar computador? Quais os valores, quais as histórias, quais os mitos? Todas essas coisas que são patrimônios. Daí a gente começa a ver quais são os recursos tecnonaturais. Então, por exemplo, a gente tende sempre a achar que precisa de espaço para fazer as coisas. Não precisa. Já imaginou se vocês achassem que vocês precisavam antes construir um centro que coubesse 150 pessoas, vocês iam construir ele, aí fazer todo o sistema de manutenção, de chamada, não sei o que assim. Não, vocês estão aqui usando com vosso software um hardware e na semana que vem vai ser outro. A gente não precisa de mais espaços. É o Airbnb que está apavorando os hotéis. Eu falei disso em vários fóruns de turismo criativo. Aí uma pessoa compartilhou comigo a comunicação do presidente da Associação Brasileira de Turismo com o ministro, pedindo a criminalização desse tipo de... E a questão realmente é super complicado mesmo, como é que você faz, mas aí não adianta lutar contra. Então é o contrário, você tem que ver como é que você traz isso para dentro do teu negócio. O Walmart, por exemplo, que não é nada hippie, né? Usa isso para fazer entrega. Então ele chega para os seus clientes e diz: você toparia fazer uma entrega no seu bairro? Porque eu tô indo, aí você vê pelo sistema quem mora perto, e aí se você fizer, você ganha pontos que se transformam em produtos e não sei o que, e assim foi super legal, porque ele conseguiu fazer a entrega no mesmo dia que ele não conseguia, reduzir o seu impacto ambiental bastante, de um jeito colaborativo. Então, a questão é ver como é que você traz essa lógica para qualquer tipo de atividade. Então, recursos, estava aqui nos recursos tecnonaturais. Espaço. Não pensa, qualquer pessoa lá na palpitaria que você falou, né? Primeiro palpite que eu dou é assim: se você acha que você precisa de um espaço para poder fazer o que você quer fazer, repense. Porque provavelmente, assim, 95% das vezes você não precisa. Você precisa não possuir um espaço, você precisa usar um espaço. Então, muda a lógica. Equipamentos, materiais, etc. Outra também, se começa a mapear tudo isso. O quintal, meu tio tem laranjas, tem dejetos de não sei o quê, restos de tecido, o que for. Vai fazendo uma lista de tudo que existe. Daí a gente mapeia os recursos sociais. Eu nunca esqueço uma vez em Moçambique, que tinha uma moça da área de moda, e ela disse: eu não tenho recursos, eu não tenho como fazer nada, tal. E ela me deu um livro, que era o livro dela. Eu abro e o prefácio é da primeira dama. Aí eu falei: nossa, prefácio da primeira dama. Ela falou: ela é super minha amiga. Eu falei: isso. E você não tem nenhum recurso, só a primeira dama. É mesmo. E em geral o know-how é o maior dos recursos. Quem sabe vocês me ajudam, eu tenho um sonho que é fazer um banco de telefonemas. Onde você deposita telefonemas. Alô, fulano, é o seguinte, quero te indicar tal. Porque é assim, isso faz uma diferença tremenda. Então, nos recursos sociais, a gente mapeia as redes, a gente mapeia as lideranças de todo tipo, desde o menino que entende de tecnologia, quando chega em cidade, em geral tem a senhorinha que organiza as festas, o cara que sabe falar com quem tem dinheiro, o menino que entende de tecnologia, ou não sei o que, tem sempre um padrão. A gente mapeia quem são os modems, quem são os que conseguem fazer interface entre vários mundos. Eu, por exemplo, profissão modem.
Sou multifluke. Conecta nos jovens colaborativos, conecta nos governos, conecta na empresa, conecta no time. E sempre precisa ter os moldings, os que fazem a interface entre vários mundos. A gente mapeia aqui que existe políticas. Tem política de juventude, tem política de gestão de mananciais, tem política de primeira infância. A gente mapeia as instituições, todos esses são patrimônios. A igreja, o time, o grupo de meditação, whatever. Tudo que está juntando as pessoas. E a gente mapeia também a moeda. Acesso a crédito, editais, financiamento, dinheiro próprio ou tempo, que é a outra face da moeda. Exemplo do tempo. A universidade. A universidade, quando você olha com óculos 4D, é impressionante. Meu Deus do céu! Quanto recurso parado! É incrível. É aquele tesourão, assim, ó, com uma partinha de nada, escoando um fiozinho só. Aquele ouro. E sai um fiozinho. Por exemplo, o que falta sempre em todos os lugares é informação e pessoas que saibam fazer coisas. Quando eu estava, por exemplo, em Moçambique, o governo não tem condições, porque é um governo de lidar com desafios, por exemplo, agora. Que é um governo super interessante, mas é um governo de camponês que fizeram a revolução e estão lá e tiveram todo o mérito de conseguir fazer a revolução, agora não sabe usar o computador. Aí você fala, ops, então, mas sabe juntar as pessoas em torno de uma causa. Então precisa o quê? Precisa o menino que sabe usar o computador. Cadê o menino que sabe usar o computador? Na universidade, fazendo TCCs e teses e mais teses e mais teses sobre o nada. E o professor vai dar uma nota e vai pra dentro da gaveta, caramba, depois de um ano, de muita dedicação. Então, isso é a primeira das coisas que, de verdade, coloquei lá na política de Moçambique, coloquei lá na política de Cabo Verde. Quer achar recurso? Traz os universitários. E, em vez de fazer um TCC sobre o nada, faz um TCC sobre alguma coisa. Isso não é ideia minha. Mas tem um cara muito bacana, o Rangel Redano, que é uma liderança jovem, e que ele fez educação ambiental. Não, engenharia ambiental. E ele propôs para a classe dele isso. Ele falou, escuta, em vez da gente fazer o TCC sobre whatever, vamos pegar uma situação que de fato precise de solução e aí cada um faz o trabalho sobre uma área e quando acabar a gente vai ter uma solução para aquela área. Claro. Né? Então, por exemplo, isso é olhar recursos com olhar 4D. A universidade é incrível. Você tem esse tempo, conhecimento, necessidade, etc. Então, seria um recurso financeiro não monetário. Todo o tempo, por exemplo, dos alunos que poderiam ir lá trabalhar e ter isso como uma disciplina. Bom, aí, o que acontece quando a gente junta isso tudo? A gente ainda não tem nem noção. É uma coisa tão extraordinariamente poderosa que a hora que cair a ficha vai ser incrível. Eu lembro uns anos atrás, quando a gente fazia a defesa da economia criativa, e eu ia lá, não, vocês precisam prestar atenção no intangível, e vai, fala com o governo, e fala com Fiesp, fala. Hoje em dia eu estou super tranquila. Porque é assim, olha, tem essa turma aqui que está fazendo isso, e ela vai exponencial. Se você quiser funcionar da maneira tradicional, linear, boa sorte. A gente talvez não se veja ali na frente. Então já nem me preocupo mais em tentar mostrar, porque é muito evidente. Vejo o Airbnb e o pessoal do setor hoteleiro nervoso, que vai ser muito rápido e muito bem sucedido. Então a questão é como é que a gente aproveita isso. E Cabo Verde, por exemplo, foi um trabalho bem legal para a World Trade Organization e o governo, que era de pensar como é que eles podem avançar nos próximos anos. Cabo Verde é um arquipélago, né? 10 ilhas. Tem o mesmo tanto de gente morando lá aqui fora e não tem nada. Não tem a menor infra. Não tem. São super interessantes, muito inteligentes, não corruptos, é um barato. Mas não tem nada.
Aí, eu usando a lógica 4D, pensei o seguinte: tem um projeto de educação muito bacana que chama... gente, deu branco agora. Espaços de aprendizagem auto-organizadas, que começa com um projeto na Índia, que chamava O Buraco na Parede, que eles percebem que meninos analfabetos, que nunca tinham visto um computador na vida e eram analfabetos, quando você põe um computador ligado na internet, em 1 hora os caras sacam o que é o mouse e no fim do dia eles estão navegando. E se percebeu que as pessoas se alfabetizam e aprendem a lidar com a tecnologia sozinho. É incrível, é super interessante. Na verdade, sozinho não. Em geral, funciona melhor em grupos de 4 e diversos, porque o que um não saca, o outro não saca. E eles perceberam que, sozinhos, eles conseguem absorver 30% dos conteúdos que eles entram em contato. Na escola, em geral, a gente consegue 50%. Mas, passava para 50% se tivesse um tutor. O que faz o tutor, antes de mais nada? Diz que legal. Fizeram experimentos de pegar uma outra menina de favela, também analfabeta, que só ia lá e dizia: o que você descobriu hoje? Que legal! E onde você... Que legal! E aí, pumba, já foi para 50%. Mas seria mais legal ainda se esse tutor pudesse responder coisas. Aí eles falaram: bom, vamos fazer uma rede de tutores por Skype. Porque aí pode ter gente que dedica 1 hora por semana a ser tutor por Skype de qualquer parte do mundo para outra parte do mundo. Eu estou na Inglaterra, eu sou tutor de um menino em Calcutá, e assim vai. Aí eu falei: nossa, isso é muito incrível. Aí eu fiz as contas. Para Cabo Verde, se 0,5% da população que está fora do país, que está na diáspora, vários lugares do mundo, dedicasse 1 hora por semana a dar aula de alguma coisa, 0,5%, 1 hora, uma vez por semana, isso seria o equivalente a 3.000 anos letivos. Sem gastar 1 grama para construir escola, sem ter que treinar professor, etc. Claro que nós não vamos acabar com a escola, mas agora, já, amanhã, o que dá para fazer? Isso. Aí eu comecei a fazer contas para cá, aí eu falei: será? Cheguei nos números, assim, imagina aqui, porque lá eles têm a população de 500.000 pessoas. Imagina a gente, 202 milhões de pessoas que somos. Aí, o que acontece nesse ciclo aqui? Exemplo clássico desse ciclo é a Wikipédia, foi o primeiro. Nenhuma empresa ou governo do mundo seria capaz de fazer a Wikipédia. Não teria tempo, computadores, espaço, pessoas. Aí um cara bárbaro chamado Clay Shirky foi fazer um estudo, porque todo mundo fala: essa história de colaboração é muito bonitinho e tal, mas imagina, não dá para colaborar. Ninguém tem tempo, e por que as pessoas vão colaborar sem ganhar? Não é assim, não funciona. E ele estuda tudo isso para mostrar que não é, que a parada é outra, que as pessoas não colaboram pela grana, colaboram por outras coisas. E aí ele foi ver quanto tempo demorou para fazer a Wikipédia, e chegou em 100 milhões de horas. Aí a gente fala: não, tá, 100 milhões de horas, muito tempo. 100 milhões de horas é o que se vê de anúncio só em um fim de semana, só nos Estados Unidos, na TV. 100 milhões de horas. E no mundo, a gente vê 1 trilhão de horas de TV por ano. Dava para fazer 10.000 Wikipédias por ano. Aí eu fiz as continhas. Um jogo da Copa do Mundo. Quantas pessoas no Brasil estariam por 2 horas assistindo, não sei o quê? 3 Wikipédias e meia. Se botar esse tempo linearmente, sabe o que dá? 38.000 anos. Dá para produzir um bocado de coisa em 38.000 anos. Ou seja, a hora que a gente perceber que o caminho é esse, e que é extremamente possível, além de extremamente divertido, você combinar os intangíveis, as novas tecnologias, o processo colaborativo e a circulação de recursos para além do monetário, aí resolveu.
Por quê? Porque dá para fazer tudo. A gente junta a inteligência coletiva, por exemplo, neste momento aliás, hoje é um dia dedicado à água e espiritualidade, não é por acaso que estamos aqui, amanhã a Cruz Cardinal, etc. A gente deveria estar usando a nossa inteligência coletiva para solucionar as questões da água. Não tem a campanha que deveria, porque tem a Copa e tem eleição, então todo mundo está fazendo de conta que não passa nada. Mas a gente deveria muito estar usando a nossa inteligência coletiva para resolver esse assunto, né? Vai ser incrível quando a gente perceber a força que isso tem. Eu adoro números, porque como eu não sou economista e como eu trabalho sempre com os economistas, legal, então vamos também nos números. E aí, essa questão do exponencial, por exemplo, a gente não tem noção do poder transformador que isso tem. Pensa o seguinte, se a cada dia dobrasse o número de pessoas que têm consciência de que é possível fazer as coisas de uma maneira diferente, mudasse o sistema operacional, passasse a achar que precisa cuidar do bem comum, que precisa cuidar do intangível e não só do tangível, que esse é um caminho e tal, e dobrasse a população a cada dia. Parece complicado? Então, não tanto, porque, por exemplo, eu acho isso. E se eu mostro para uma pessoa que isso é possível, a cada dia vai dobrar. Cada pessoa a cada dia mostra. Se fosse a cada dia que alguém, percebe, quanto tempo vocês acham que demoraria para nós 7 bilhões sacarmos? 33 dias e meio. Nossa! Não é incrível? Eu fiz essas contas outro dia e não conseguia dormir. 5 horas da manhã eu estava assim. Aí tudo bem, vai. Nós não vamos convencer uma pessoa por dia. Então, digamos que seja uma a cada 30 dias. Dá uma por mês? Dá. Dá 3 anos e meio. Já imaginou que legal? Daqui a 3 anos e meio, ó. Vamos fazer? Vamos fazer? Então, o legal é isso, é a gente ter noção de que é possível sim. E aí é possível como? É aquilo que foi falado no comecinho hoje. Quando é possível, se em vez da gente usar o nosso tempo e energia, né, usar o nosso ciclo exponencial da abundância, nossos intangíveis, nossa estrutura, nosso poder de estar junto, nossos recursos, para falar mal. É fácil, é verdade, é muito mais fácil, por isso que é o que a gente faz. A gente falar de problema é muito mais fácil que falar de solução. Mas bora fazer. Bora fazer. Então a gente olha e fala, não, peraí, isso não tá bacana. Aí pronto, você já percebeu, aí vai fazer o diferente. Porque aí você investe o teu tempo, teus recursos, tuas redes, naquilo que é construtivo. E realmente o que a gente percebe na prática é que é no fazer que as coisas entram em sintonia. Tem um vídeo super legal que eu ia mostrar, depois eu ponho lá para quem quiser ver, que são metrônomos. Tem um monte de metrônomos. Cada um de nós, cada um com o seu tempo e seu ponto de vista. Aí a gente senta para conversar. Aí, é incrível. Se estes metrônomos têm uma base comum, o que é a base comum? A nossa causa compartilhada. A crença, um futuro desejável, um conhecimento, é alguma coisa, um princípio que nos une. Então você põe esses metrônomos todos numa base e põe em cima de latinha de cerveja, põe em movimento, em ação. Aí eles... entra tudo. É super bacana. Aí você tira da latinha de cerveja, eles param. Começa cada um pro lado. Então, é incrível isso. O negócio é fazer. Porque no fazer dá tudo certo. Imagina se os caras do Anhangabaú da Felicidade tivessem feito reunião de planejamento estratégico. Muita infelicidade, nenhum Anhangabaú. E aí é na ação que essas coisas se concretizam. Então, o tipo de trabalho que a gente faz, ele é assim, eu estava falando, primeiro a gente cria os futuros, daí a gente mapeia os recursos 4D,
Além de mapear recursos 4D, a gente pensa em resultados também 4D. Que isso é o que faz tremenda diferença. Porque, por exemplo, a gente considera que resultado é só gerar moeda. Isso é um problemaço para todo mundo que trabalha em empresa, que tem empresa. Tudo que é alma, coração e cérebro da empresa é considerado despesa. RH, sustentabilidade, comunicação, pesquisa, tudo isso é despesa. Só é receita vendas. Por quê? Porque não tem lente 4D. Então a gente começou a desenvolver uns sistemas muito simples de atribuição de valor nas 4 dimensões, partindo de critérios os mais simples possíveis. Por exemplo, este projeto é capaz de gerar mais conhecimento, mais valores humanos, mais confiança, etc. Este projeto gera, otimiza e cria fluxos de recursos tecnoambientais. Este projeto reforça os laços, participação, etc. Este projeto cria fluxos de recursos 4D. E aí a gente atribui números. Então, você tem, por exemplo, você pode ter uma empresa que foi 8 de vendas, uau, mas 2 de cultural, gestão de conhecimento, que mandou embora todos os funcionários antigos que tinham conhecimento para trocar por novinho barato que acabou de sair da faculdade, foi embora o conhecimento junto. De capital social, reputação, menos 8. Por quê? Porque ela está fazendo danos tremendos ao ambiente ou está usando mal seus espaços. Então, você pode ter uma empresa que foi 8 de vendas e que num resultado 4D seria menos 3. E tem processos de fazer isso. E aí a gente define também, além dos resultados em 4D, a gente faz tomada de decisão em 4D. É super legal. Porque aí não tem que ser por consenso, cada um atribui um valor, cria critérios, cada um dá um valor. E se você acha que 3 e eu acho que 8, tudo bem. Porque vai ser a soma de todos dividido por todo mundo. Isso é difícil de explicar sem... Mas daí a gente desenha objetivos 4D, linhas de ação 4D, é uma ferramenta de entender as dinâmicas. E aí, a coisa principal, qual que é? Eu fiquei muito agoniada com isso de futuros. Eu trabalho com a história do futuro faz 20 anos, a partir a gente criou um núcleo aqui, que faz parte de uma rede internacional chamada Projeto Milênio, e a rede aqui é o Núcleo de Estudos do Futuro da PUC, tem 10. E aí eu criei em 2007, 2008 um movimento que foi para alguns países chamado Crie Futuros, que era para estimular as pessoas a pensar futuros desejáveis. Eu comecei a ficar muito aflita com isso. A começar do ponto de vista pessoal, porque eu falava de futuros desejáveis e tinha um presente não muito desejável, porque era só... E aí eu falei, tem que conseguir presentes desejáveis. Então o trabalho agora é como? O nosso futuro desejável é um norte, é algo que serve para atrair no futuro. A gente sabe que a gente quer ir naquele caminho. A gente mapeia os recursos que tem para poder chegar naquilo que deseja, e aí a gente cria presentes para o futuro. O que é isso? É dizer, agora, com quem somos e o que temos, o que é que nós conseguimos fazer em um mês? Quem somos e o que temos? Em Medellín, por exemplo, a prefeitura fez um planejamento estratégico 2011 e 2020, 300 páginas. O que passou 2011 a 2013? Nada. Nadinha. Nenhuma coisinha. Aí o que faz? Bom, porque você olha é aquela coisa paralisante, né? Parece quando você vai no médico e ele diz, é simples, é só você não ficar nervoso, dormir 8 horas, andar, não comer gordura, não beber, não fumar, não sei o que e tal. Aí você olha e fala, vamos tomar uma cerveja. O planejamento estratégico é meio assim, é uma idealização. Ele serve para ser um atrator, mas ele é uma idealização paralisante. Então a gente começa a ver, bom, agora o que nós vamos fazer? E é super interessante. Tem já algumas coisas que a gente chama de collabs 4D, são colaboratórios 4D, na Argentina, na Colômbia, no Brasil, pequenininho. Tudo começando ainda. E o de BH, por exemplo, fez uma coisa linda, porque surgiu, o que é que vamos fazer já com quem temos, o que somos, surgiu uma ideia de banco de saberes.
Por que o Banco de Saberes? Porque tem a Praça da Liberdade lá, que tem todos os museus em volta e tal. Os museus meio vazios, a praça cheia. E ele precisava criar uma permeabilidade. Moral da história, surgiu um projeto que é pegar um banco da praça e num dia X, cada um ir lá com seu saber. Então é o Banco de Saberes. E aí circular. Aí é bárbaro. Se vocês entrarem, vou digitar Banco de Saberes, foi super legal. Teve Tahiti com leques, brinquedos recicláveis. Um cara que levou toda uma infra, que é um gourmet, que levou toda uma infra de cafezinho mineiro, né, coração? Com aquela coisa, ficou ali no banco com café. Era um grupo super pequeno que começou isso, foram umas 15 pessoas e teve uns 18 bancos. De tudo, tinha um de consultoria de moda, tinha um de esportes aquáticos, tinha um de odontologia pet, imagina? Odontologia para pets. Era muito legal, Tahiti com leque e odontologia para pets, a diversidade. Mas as pessoas adoraram, elas ficaram muito felizes com aquilo. E aí estão fazendo outras reuniões e vai ter outro e tal. Em Medellín foi feito também algo assim, as ideias são muito legais. Por exemplo, quem tem deficiência, fazer festival em praça pública para que as pessoas possam ter experiências de como é você estar privado de algum dos sentidos. As ideias são muito, muito bacanas. E aí, para acabar, estamos acabando, o que é a chave desse momento? Primeiro, aquilo que a gente começou falando. A gente tem que ter a mais absoluta consciência de que sim, é possível. Estou dizendo que é simples. Estou dizendo que é possível. Porque se a gente não achar que é possível, a gente não começa e aí realmente não vai ser possível. Depois, a gente precisa buscar sempre os processos que são exponenciais. Agora, esses processos exponenciais, eles têm uma coisa em comum. Eles dependem de uma única coisinha. Toda vez que eu falo disso, eu lembro daquelas imagens, sabe que a gente vê em desenho animado, que tem um elefantão numa bolinha, assim? Essa uma coisa que depende de tudo isso. Toda a possibilidade de outro mundo, toda a possibilidade de gerar abundância, toda a possibilidade de realmente conseguir solução exponencial para questões exponenciais, depende de confiança. Por incrível que pareça. Não para vocês, que estão aqui para fazer o que estão fazendo. E aí, como é que faz confiança? Mais uma vez, a gente volta para o fazer. E como que faz confiança? Confiança é que nem gravidez. Não dá para estar ligeiramente grávido e não dá para estar ligeiramente confiante. Ou você está ou você não está. E essa que é a questão. Tu diz assim, eu vou ver se isso funciona. Se funcionar, eu entro. Aí não funciona. E o que mais precisa para confiar? Bom, tem algumas coisas. Por exemplo, não ler, não ver noticiário na TV. Não é possível ser futurista acreditando em noticiário na TV e nem desenvolver laços de confiança. Porque se o mundo fosse aquele, uau, ele não tem a menor semelhança com o mundo real. O mundo da exceção é mostrado como se fosse realidade. E são as práticas. E o que mais precisa para ter confiança? Confiança vem da gente, da gente se colocar em contato, porque é o único jeito. Se não tem, né, por exemplo, eu posso confiar nela e aí eu ponho meu peso aqui, porque eu sei que ela é pequenininha, assim, não sei muito bem. E aí, como é que é isso do contactar? A gente talvez não tenha noção da importância efetiva que tem o contato e o afeto. Por quê? Tudo aquilo que acontece no mundo acontece por afeto. O que parece uma coisa assim, coisa babaca, né? Mas pensa em
mensagem, né, um circuito elétrico. O que acontece? O elétron vem lá, numa polaridade, tcharam, encontrou outro elétron noutra polaridade, ele se afeta e corrente elétrica. Impulso nervoso, tudo que acontece porque tem contato entre diferenças que se afetam. Elas têm que ter consciência daquilo que aconteceu. E aí se afetam e aí a coisa acontece. E aí o que está acontecendo de muito interessante, que talvez a gente não tenha noção? Tem essa teoria de Gaia, que a Terra é um organismo. Não se sabe ainda se essa teoria é verdade do ponto de vista físico-biológico ou não. Eu, pessoalmente, acho que sim. Outros biólogos e cientistas também, mas digamos que seja só poético, está falando da mesma maneira. A última coisa que se forma nos seres vivos é o sistema nervoso, aquele que transmite informação e que percebe. Aí a gente pensa, nós, esses bípedes peladinhos aqui, pouquíssimo tempo na face da Terra, pouquíssimo. Pra vocês terem uma ideia, se a história da vida fosse colocada, por exemplo, ao longo de um prédio, como eram as Gemini Towers, né, aqueles 100 e tantos andares, sabe quando que surge o homem? Num prédio que tem 400 metros, 100 e poucos andares, a humanidade surge no último centímetro. E a nossa história moderna seria a casquinha de tinta. A gente está muito pouco tempo na face do planeta e fazendo um bocado de bagunça. E aí, por quê? Porque desde o começo, o que é que a gente fez? A gente foi criando, primeiro, um mecanismo de percepção. E depois de traduzir essa percepção em símbolos, em criação, e criar maneiras para que esses símbolos pudessem ser compartilhados, seja em pintura nas cavernas ou na internet. Até que no momento, agora, a gente tem um fluxo de informação ao redor do planeta em tempo real. E a gente começa a perceber. O trânsito, por exemplo, o Waze, é um órgão dos sentidos, do coletivo, que diz aqui não, ali sim, nutrido pelo coletivo. Então, talvez nós, celulinhas humanas, possamos ser o sistema nervoso de Gaia em formação. Porque o que a gente faz é compilar informação, criar coisas a partir disso e criar formas que ela circule. E aí, o que faz um neurônio? Um neurônio sinapsa, pelo amor da Santa Periquita. Se ele não sinapsa, ele não tem nenhuma função. E ele sinapsa, não importa se a outra pessoa é do outro time, partido, cor, whatever. Ele sinapsa. E não apenas ele sinapsa. Quando ele sinapsa, ele se afeta. Porque aí, só quando tem o afeto aqui, é que a corrente e a mensagem pode passar. E aí a gente entende por quê que isso que vocês estão fazendo é tão legal. Porque sem confiança, sem afeto, sem consciência, tudo isso aqui fica sendo apenas uma possibilidade não acontecida. Mas quando a gente tem consciência disso, dá para em um dia, ou uma semana, ou um mês, ir dobrando a população de pessoas que percebem que é possível e que vão atrás das ferramentas para que isso seja. Então, eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês hoje.